noite. Oi! Hello! E aí, nossa diva dermatológica? Que honra, né? Reunião dermato-reumatológica da noite. Demais! E outra coisa, assim, pontos super diferentes do Brasil, né? Então eu vou apresentar a Carol. A Carol, Carolina Dias, ela é minha prima, ela é dermatologista. Ela é formada na Universidade Federal do Pará, fez dermatologia também na UFPA, e além disso ela tem o título da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também uma especialização em dermatoscopia pela Unifesp, que é a Universidade Federal aqui de São Paulo. Então, olha só o que temos aqui na live pra gente hoje. Falando assim até parece importante, né, primo? É super importante. E assim, o mais legal, ela é minha prima, e mora em Belém, então conta aí pra gente, Carol, o que tem de bom aí em Belém? Tem alguém de Belém aqui, será? Eu espero que tenha, né? Porque eu fiz um anúncio, o pessoal disse que ia entrar. Então, prima, a gente é goiana, né, na verdade, só que eu considero paraense, assim, de coração, porque desde 2 anos de idade eu moro aqui no Pará, então eu já tenho tudo por aqui, né, amizade, inclusive a universidade eu fiz aqui em Belém, dei um pulo em São Paulo e agora eu voltei. Estamos aqui. Tá de volta, né? Volta pro Cairu. Tomar um sorvete e já saí. Que delícia! Então, hoje eu convidei a Carol, gente, pra gente fazer essa live, porque, como eu fiz o anúncio antes, né, a gente tá no Fevereiro Roxo. Tá dando pra escutar? Tá sim. Tá. A gente tá no Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização do lúpus, da fibromialgia e da doença de Alzheimer. Então, como lúpus é uma doença assim, muito frequente, tem várias seguidoras que têm lúpus, né? O pessoal do lúpus também é bem ativo aqui no Insta. E eu fiquei bem feliz de saber. Eu fiquei bem feliz de saber que tantas pacientes lúpicas te seguem, te veem como uma inspiração, e eu acho que a gente poder contribuir é muito legal, né? É muito legal. E aí a gente vai aprender muita coisa com você hoje, Carol. É uma coisa muito importante porque existem muitas dúvidas das pacientes em relação aos procedimentos, em relação à própria doença, que causa bastante lesão de pele. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e agradecer a Carol por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Uma honra, né, prima? Esse papo da reumatologia, espero acrescentar, porque eu nem sei. Vai demais. Então, pessoal, o que a gente fez? Carol, eu separei, o pessoal mandou várias perguntas, muitas perguntas mesmo, tá, gente? Foi muito legal, obrigada por terem enviado. Não vai dar para responder tudo assim, mas o que não teve muito a ver com o tema, inclusive, que surgiu de dúvida, eu respondo depois. E a gente vai tentar responder o máximo aqui também por causa do seu tempo. Mas eu acho assim que uma das dúvidas que o pessoal mais tem é em relação ao lúpus e o STOL, né? Inclusive, tem uma amiga minha, era minha paciente da residência, ela é muito querida, ela separou várias perguntinhas e eu vou começar por uma pergunta dela. Legal. E uma pergunta dela, que é a da maioria, é por que o sol faz tão mal para mim? Então, por que o lúpus acontece e por que o sol é um problema? E isso é muito legal de entender, né? E assim, o lúpus acontece, na verdade, é uma explicação bem complexa, mas é uma mistura de vários fatores. Então, a gente tem o fator genético, que é a predisposição que cada pessoa tem de ter a doença. E essa questão genética é tão importante que uma pessoa tem lúpus, alguém que tenha um parente com lúpus tem um risco maior, 30 vezes maior de ter a doença. Então, essa genética é muito importante. Mas, além disso, existem os fatores ambientais e hormonais. Hormonais, por exemplo, é uma doença muito mais frequente nas mulheres. E principalmente em idade fértil, né? Carol também vê várias pacientes lúpicas e a gente vê mesmo essa prevalência, assim, algumas referências mostram 9 mulheres acometidas para cada homem. Então, isso é muita coisa. E acontece mais nessa idade, entre os 16 e 55 anos. É um pouco menos frequente antes disso, que é a idade fértil, quando tem mais hormônio. Então, a gente acredita que tem muito essa associação também com os estrógenos, né? Esses hormônios femininos, principalmente. E questão ambiental é muito bem estabelecida a questão da radiação ultravioleta, que é da radiação solar, né?
Então, Verdade. existem os raios ultravioletas, o A, B e C. O C é aquele que nem passa pela camada de ozônio, fica bloqueado ali mesmo, mas A e B chegam até aqui. E fazem super mal para a pele como um todo, né, Carol? Se quiser comentar um pouquinho disso até, antes da gente falar do lúpus em si. Uhum. Então, na verdade, eu acho que até a gente entrando nisso, o lúpus é o protótipo, né, a doença fotossensível. Então, todas as pacientes com lúpus, elas têm uma sensibilidade totalmente alterada à radiação ultravioleta, né? Principalmente o espectro da radiação ultravioleta B, que é aquele que a gente estava até conversando, que incide basicamente naqueles horários de pico, mas ele está presente também em todas as horas. E por que que o sol faz mal? Porque, na verdade, ele vai expor alguns antígenos, que são moléculas que vão fazer com que o corpo reaja. Então, a gente tem que pensar que o sol realmente é um grande vilão para a doença, tanto para fazer ela aparecer, como para perpetuar o processo de doença, né? E, claro, como tu falaste, assim como também faz mal para a doença, faz mal para a pele no geral. Então, as pacientes também, mesmo tendo lúpus, elas querem ter uma pele bonita, elas são, né, pessoas humanas, mulheres, então o sol faz mal de qualquer maneira. Exato, então a gente tem que usar o protetor mesmo, né? E o sol vai, lesiona a pele, causa muita alteração inflamatória, como a Carol falou, e fica estimulando a autoimunidade, que a doença é uma doença autoimune. Então, o que o sol vai lá e causa de inflamação na pele, alteração na limpeza dos restos da célula do nosso corpo, isso estimula a produção de autoanticorpos, que são anticorpos, são soldadinhos de defesa do nosso corpo, que era para proteger a gente de vírus, bactérias, das infecções, e aí eles começam a perceber o nosso corpo como uma ameaça e criar esse ataque. Então, por isso o sol faz tão mal no lúpus e por isso é tão importante o protetor solar. Realmente, um protetor solar, fazer a fotoproteção, ela melhora muito, então diminui a chance de ter as lesões de pele, mas também as outras manifestações. Porque o que acontece na pele, de produção de anticorpo ligando com esses restos de célula, vão lá e também se depositam nos órgãos e causam a lesão dos órgãos. Por exemplo, é o que faz causar a inflamação dos rins, a nefrite. Então, não é muito raro a gente ver, né, na residência, quantas vezes a gente já não viu essa história. Teve uma exposição solar muito intensa, o paciente, e algumas semanas depois, começou com um quadro de nefrite lúpus. É verdade. Né? Verdade. Acho que precisa usar protetor solar com mais frequência. Muito. A explicação Vamos dar um jeito prático, então, de mostrar como usar esse protetor solar. Quantidade, o que você tem para falar para a gente de quantidade, tempo? Então, na verdade, o ideal, a gente estava até conversando sobre isso, né? É que mesmo em casa, a paciente tem o hábito, porque a gente sabe que mesmo em casa, às vezes, vai no quintal, ou mesmo espelho, vidro, reflete. A luz visível, apesar de não ativar a doença, ela é uma luz que pode manchar. Os pacientes, às vezes, usam medicação mais fotossensibilizante ou outras coisas. Então, assim, uma dica bem prática, acorda. O ideal é que 20 minutinhos antes de sair, ou mesmo em casa, a gente aplique o protetor. Claro que a gente tem uma recomendação fortíssima que o FPS, que é o fator de proteção solar, seja de no mínimo 30. Por quê? Porque 30 a gente já protege 95% se a gente já não tivesse de protetor. Então tem que ser no mínimo 30. O ideal é uma colher de chá para o rosto todo. Então é uma quantidade abundante. Se a gente não aplica isso, um protetor de 30, ele passa para um fator 15. Então por isso a necessidade, às vezes, se você conseguir, o ideal, eu até recomendo que seja de 50 para cima, para que, se não usar a quantidade ideal, aumente a proteção, né? E será que todo mundo usa a quantidade certinha? Isso é difícil, né? Muito difícil. Acho que muito, a porcentagem é muito pequena de quem usa a quantidade certa. Principalmente reaplicar, porque as moléculas do protetor, elas não são estáveis por muito tempo. Então, a maioria dos filtros solares, eles protegem por 2 horas. Então, o ideal é a reaplicação. Entendi. Tá? Independente, isso é uma dúvida muito frequente também. Independente se o dia for muito ensolarado ou nublado, isso faz diferença? Olha, a recomendação é que esqueça sol, nuvem, faça chuva ou faça sol, filtro solar. Porque mesmo nublado, a quantidade de radiação ultravioleta é altíssima. A nuvem bloqueia quase nada. Então, a gente continua com a recomendação firme de fotoproteção. Legal, muito bom, Carol. Outra dúvida, isso aparece muito também, é a questão do protetor solar oral. Muita gente pergunta sobre isso
E a gente sabe que não substitui o protetor de pele, né? Até esse nome é meio estranho, protetor solar oral, porque não é bem assim que ele funciona. Você pode explicar mais um pouquinho pra gente, por favor? Posso, claro. Na verdade, fotoprotetor oral é o nome errado pra gente usar, tá? Uhum. O que a gente tem oral que ajuda a complementar o tratamento do tópico são antioxidantes que a gente ingere, principalmente uma molécula chamada Polypodium leucotomus, que é um extrato botânico que vai evitar a oxidação celular. Porque, assim, na verdade, o sol, o que ele faz com a pele? Ele oxida as células e gera radicais livres de oxigênio que vão danificar o DNA, né? Então, quando a gente toma um antioxidante, a gente evita um pouco essa oxidação celular, esse dano ao DNA, e a gente teria um benefício extra, tá? Mas não substitui. É claro que se a paciente tiver condição financeira, a gente pode prescrever para dar um up aí no tratamento, tá? Assim como o polipódio, sabe, frutas vermelhas, goji berry, cafeína, tudo isso são antioxidantes também que podem ajudar. Sim. Outra dúvida é se tem mais coisas além do protetor solar para a gente proteger a pele. Então, assim, algumas dicas a mais. Por exemplo, uma dica que a gente costuma dar muito é sombrinha, uso de chapéu largo, tudo que puder para proteger, né? Isso. Porque o protetor, ele é uma barreira química, né? Ele é um produto químico que a gente aplica. E a gente tem forte recomendação de usar artifícios físicos para bloquear. Como chapéu, boné, sombrinha, óculos escuro, né? Roupa de proteção ultravioleta, porque a gente sabe que tem roupas que protegem e também bloqueiam o sol. Mas os artifícios físicos são super importantes da mesma maneira. Isso. E é claro, assim, a paciente que está seguindo no dermatologista, no reumatologista, também tem a parte medicamentosa, que ajuda muito no controle das lesões de pele, mas isso é outro assunto, é o segmento individual, né? Cada Então, um. mas vale comentar que não é só o protetor solar, assim, é todo um tratamento envolvido. Se o lúpus sempre afeta a pele e se existe lúpus que atinge só a pele. O lúpus, a maioria das vezes, afeta a pele, nem sempre, né? Uma combinação. Como é o nome da doença, lúpus eritematoso sistêmico, pode afetar vários órgãos do corpo. Mas as manifestações mucocutâneas, que são as manifestações de pele, das mucosas, por exemplo, ter úlcera oral, ter úlcera nasal, em geral são indolores, não causam dor, elas acontecem na maioria dos casos. Agora, o dermatologista pega muito isso. Existe lúpus que atinge só a pele? Existe, né? A gente, claro que pode ser só a manifestação inicial, então ele nunca deve ser deixado de acompanhar para o futuro. Mas existe um lúpus que a gente chama de lúpus discoide, que ele atinge predominantemente a pele, gerando cicatrizes, né, prima? Então são lesões um pouquinho mais estigmatizantes, são lesões que deixam atrofia, podem acometer rosto, áreas expostas ou cobertas, no caso, e até couro cabeludo, né? Cair o cabelo e formar uma placa cicatricial. Mas existe sim o lúpus que é exclusivamente cutâneo. Exato. Inclusive, essa era outra dúvida. Outra pessoa perguntou se toda lesão de pele ela vai ficar cicatriz. E, na verdade, não, né? Igual que a Carol comentou. Tem as lesões que podem ter cicatrizes, mas a grande maioria não deixa cicatriz. O discoide, na maioria, deixa. A restante, né, o subagudo e o sistêmico podem gerar lesões efêmeras, né? Chegam e depois vão embora. Exatamente. É a queda de cabelo, porque como acontece mais em mulheres, isso, assim, judia bastante, né? Causa muita chateação. E a grande dúvida é se a queda de cabelo vai melhorar, se o cabelo é normal, e como é essa queda de cabelo. Tá, então assim, como a gente conversou que existem vários tipos de lúpus, também existem algumas quedas diferentes para cada tipo de lúpus, tá? Então, uma queda muito comum no lúpus é uma queda geral do fio. Então, a paciente, ela perde volume, ela fica com aquele couro cabeludo aparecendo, o cabelo mais fino, quebradiço, isso é até uma característica descrita mesmo nos livros, um cabelo fino, opaco, sem vida, quebradiço. Isso tem muita relação com a atividade da doença. Então, geralmente, quando as pacientes estão nessa fase, elas estão com lúpus em atividade. Para quem tem lúpus, entende um pouquinho isso. E quando a gente tem uma melhora do quadro, a gente também tem uma melhora da queda de cabelo. Tá? Tem casos mais brandos que a gente não tem esse padrão tão exacerbado, só uma queda mais discreta que também pode acontecer. E só para finalizar, tem aquela queda que é muito importante explicar, que ficam buracos mesmo de cicatriz no cabelo, que é uma queda um pouquinho mais específica, tá? Mas melhora.
tratando a doença com o reumato de confiança, melhora a queda. E um super dermato ao lado, que não existe reumato sem dermato. É o nosso super parceiro. O corticoide pode provocar queda de cabelo. Pode, né? Mas, na verdade, quem está usando corticoide é porque geralmente está em atividade da doença, né? Então, tem mais a ver com a atividade da doença do que propriamente com a corticoterapia, né? Essa dúvida apareceu, alguém perguntou se coceira no corpo inteiro pode ser do lúpus. Assim, na prática clínica, não é o que a gente percebe, mas algumas lesões como o rash malar, eles podem ser até pruriginosas, assim, pode coçar, né? Rapidinho, uma coisa que eu estava lendo, prima, é que algumas medicações podem gerar prurido, como a cloroquina, a hidroxicloroquina. Então, assim, às vezes pode ser até um efeito colateral da medicação, mas o lúpus, em geral, não tem essa propriedade muito característica. A pessoa perguntou que se existem dicas de tratamento em relação às estrias para quem já ficou com isso como consequência de uso de corticoide, por exemplo. Super tem, né? O paciente que ele desenvolve as estrias em decorrência do uso do corticoide, a gente pode lançar mão de tratamentos estéticos. Dentre esses que eu vou falar, as pacientes elas podem ser submetidas como peeling, laser, dependendo, a gente pode ter melhora, e uso de alguns ácidos no local. Então, é super importante tentar tratar o mais precoce possível para a gente ter um bom resultado, porque estria é uma cicatriz, e toda cicatriz é um pouquinho mais difícil de tratar. Mas pode ser tratado, sim. Claro, deve. Então, da estética, né? Que eu acho que foi já entrei aqui no caminho. É verdade, mas é a curiosidade da maioria. Então, antes até, gente, da gente começar essa parte, só reforçando que aqui o objetivo é totalmente educativo. Então, é para a gente conversar sobre o tema, discutir. Não é recomendação para ninguém de faz, não faz específico. Tudo é muito individualizado. Sempre que a gente for fazer qualquer procedimento, fazer qualquer coisa, tendo uma doença como o lúpus, tem que conversar sempre com o reumatologista, né? Converse com o seu médico, com o dermatologista, tem que estar ciente de em que fase está a sua doença, está em remissão ou não, está em atividade. Então, isso é muito importante para o trabalho de todo mundo e para a segurança do paciente, para a segurança de vocês. Né? Então, a primeira pergunta era essa, se é possível fazer peeling. Sim, e assim, acho que é legal explicar o que é o peeling, né? Vamos explicar também o que são os procedimentos? Vamos. Na verdade, o peeling, ele é uma base de um produto que geralmente é derivado do ácido retinóico, que é um produto químico que faz uma descamação e uma renovação celular. Então, ele é derivado de um produtinho que vai fazer com que a tua pele descame mais rápido do que de costume, que em geral a gente tem 30 dias para a pele renovar. Então, ele acelera esse processo, ele descama muito mais rápido. E com isso, tu tens uma qualidade de pele melhor, melhora da mancha, do poro e de tudo isso. As pacientes lúpicas não têm contraindicação ao peeling. Claro que, se elas estiverem com uma doença em tratamento, com medicação, a gente vai evitar. Mas se elas estiverem com a doença controlada e só desejar melhorar a pele, super válido. Não tem problema nenhum. Certo. Fazer tratamento a laser. Então, muita gente tem essa dúvida em relação à depilação a laser. Isso é muito comum, né? É muito fácil de encontrar hoje em dia também. Eu só acho assim, que tudo que a gente lê, a literatura deixa bem claro que a doença tem que estar estável, né? Ninguém vai querer tratar nada, mesmo um peeling, quando o paciente está com uma doença ativa, uma nefrite, ou alguma coisa que ela esteja tomando um imunossupressor. Mas, assim, estando a doença controlada, o laser, particularmente, ele não tem contraindicação. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, que o laser, pelo comprimento de onda ser totalmente diferente da radiação ultravioleta, ele não vai ter os efeitos colaterais de desenvolver a doença, nem de piorar. Então, a paciente, estando em controle com a doença, é liberada para fazer um laser de depilação, por exemplo. Pode fazer tintura, pode fazer isso. Em relação à doença, como um todo, geral, não é considerado um fator daqueles ambientais, daquilo como gatilho para a doença. Tá. E aí... Na verdade, eu acho que a gente tem que ter mais um direcionamento se a paciente está em queda de cabelo, se está fazendo um tratamento capilar direcionado para o lúpus, né? Porque isso pode alterar de alguma maneira. Mas, no geral, uma recomendação geral, é possível, claro, não tem problema. Os queridinhos, assim, do momento. Carol, botox, preenchimento, escultura, tudo que você puder falar aí pra gente. Primeiro, o que são esses procedimentos, quando eles são indicados, e aí a gente comenta em relação ao lúpus.
Certo. Então, eu vou começar falando do preenchimento, que na verdade é o carro-chefe da recomendação, tá? Uhum. O preenchimento, os dermatologistas no geral, eles usam ácido hialurônico, que é aquele componente que tem na pele, na articulação, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo ácido hialurônico e colágeno. Então, o ácido hialurônico é para repor uma bochecha, um lábio, né? Outras áreas do corpo que a gente precisa de volume. Como ele é um implante, mesmo que seja de um componente natural, a gente não autoriza para as pacientes que têm doenças autoimunes, tá? Então, é contraindicação formal a gente não fazer em pacientes com doenças autoimunes. Por quê? Porque a gente está implantando um material diferente e que a paciente lúpica pode reagir de uma maneira diferente. Então, pode ativar a doença, pode ter uma reação diferente no local. E uma doença que estava quietinha pode acender de novo e a paciente entrar em um quadro de atividade da doença. Então, é totalmente contraindicado os preenchimentos em pacientes com doença autoimune, tá? E outro procedimento que se tem falado muito são sobre os bioestimuladores de colágeno, como o Sculptra, que perguntaram, né? Eu estava até comentando que o Sculptra é um pó que a gente injeta com água na pele e ele vai fazer você produzir um novo colágeno em até 400%. Só que para ele fazer isso, ele vai precisar de uma inflamação, né? E geralmente as pacientes em tratamento reumatológico, elas estão usando medicamentos que impedem completamente essa inflamação. Então, além de não ser legal injetar nada, eu não vou ter o efeito do procedimento. Então, a paciente vai se expor 2 vezes a um risco desnecessário. Risco do injetável e risco de não funcionar e ficar frustrada, né? Então, realmente, é um procedimento que a gente não autoriza. Agora, uma notícia legal é que o Botox, se a paciente tiver ok, está controlada, o reumato autorizar, é um procedimento que é super viável da gente poder fazer, se for um desejo. O que o Botox ajuda? Seguinte, Botox é para tratar rugas de expressão. Então, a paciente vai usar o Botox para melhorar essas rugas de brava, pé de galinha, testa, coelhinho, são os bunny lines. Então, a gente aplica a toxina nesses músculos para paralisar. Como ele é uma toxina, não é nada injetável no implante, a gente pode fazer sim quando a paciente está estável. Coisa legal é que, assim, você é uma médica jovem, deve ter pacientes também muito jovens, e que, assim, a doença é só uma característica, né, atual da pessoa, que ela vai fazer um tratamento, não impede dela querer ser mulher, dela querer se cuidar, ou mesmo homem, né? Então, a gente vê tantas coisas que hoje em dia a gente pode melhorar, como tu falaste, o Botox, ele é um procedimento que hoje a gente indica até como prevenção, já que melhorando essa ruga, no início, a gente evita aquela marcação muito formal da testa. Então, é muito legal do paciente, se ela tiver interesse, fazer. Olha, até colocaram micropigmentação. Acho que tu ia perguntar isso também, né? Ia perguntar também, a próxima. Então, assim, isso é muito comum essa pergunta também, a micropigmentação. E a Paty aqui, ó, Paty muito querida, conheço demais, perguntou sobre tatuagem. E entra mais ou menos no mesmo esquema, né, Carol? Então, esses procedimentos que vão fazer um super estímulo na pele. Você quer comentar um pouquinho mais? Então, na verdade, esses procedimentos que a gente injeta um pigmento na pele profundamente, eu não recomendaria assim de rotina. Por quê? Porque é um pigmento diferente, que você pode reagir de uma maneira diferente. Então, até para quem não tem doença autoimune, ele pode gerar alguma alteração. Claro, se a paciente tem um sistema imunológico mais alterado, pode ter uma reação inesperada, inadequada, e eu particularmente acho que não recomendaria, tá? Mas que fique bem claro que não existe uma coisa formal dizendo isso, é uma opinião de cada um. Né? Isso, é uma coisa meio empírica, assim, a gente pensando na fisiopatologia da doença mesmo. Então, se o que tende sempre a piorar e a estimular as reações inflamatórias e essa autoimunidade são esses estímulos, então a gente evita, seja de procedimentos invasivos e da questão da inflamação, que atua da mesma forma, criando essa inflamação. Né? Então, isso é super importante. A questão de escova progressiva. Marli perguntou, entra no mesmo esquema do que a gente vinha conversando, do que a gente comentou da tinta para cabelo, né? Então, depende muito da fase que o cabelo está, da fase que a doença está e como está o cabelo naquele momento. Sim. Mas
não é o tipo de estímulo que vai levar a uma reativação da doença simplesmente pela química ali do cabelo. Mas, igual a Carol comentou, o cabelo já está bastante danificado, né, Carol? Isso pode ser prejudicial. Pode ser. Eu vou responder só 2 perguntas aqui que eu vi de protetor. Se pode aplicar protetor na pálpebra, porque ela leu em bula que é para evitar a área dos olhos. E o que a gente deve, então, fazer para proteger a pálpebra? Gente, pode aplicar protetor na pálpebra, sim. Hoje em dia, os protetores, eles são mais tolerantes à área dos olhos, tá? Se tiver alguma reação, o recomendado é ou que troque ou que tente um protetor mais para pele sensível. Mas a gente deve, porque a pálpebra envelhece e a gente tem câncer de pele na pálpebra. Tá? Sim. E a Jaque perguntou se o óculos também, né? A própria questão. Também, sim, é um fator físico, né? E a Jaque perguntou se o pó substitui o protetor. Olha, o pó eu gosto de recomendar para reaplicação, tá? Porque, querendo ou não, a gente não uniformiza adequadamente. Mas. O pó com o protetor solar, né? Que é a pergunta. Aquele pó de protetor. Tá. Isso, aquele pó que é o protetor em pó, né? Porque o protetor pode ser creme, sérum. Pode substituir uma reaplicação, mas na primeira aplicação eu gosto de passar um produto cremoso que cubra mais. Tá. Carol, e só sobre a recomendação, existem tantos tipos de protetor solar, a gente já comentou da questão do fator de proteção, mas só comentar um pouquinho da questão da pele, como escolher o melhor jeito, se tem que ir ao dermatologista, ou sempre o médico recomendar, ou é possível a gente conhecer mais ou menos a própria pele e escolher o melhor tipo. Então, o ideal é ir ao dermatologista, né? Pra gente escolher juntos o protetor. Porque a gente examina a pele. O principal, assim, eu acho que é ver o tipo de pele, se é uma pele seca, oleosa, madura, ou uma pele sensível, com rosácea, com acne. Então, ver se tem alguma doença, ver a característica para decidir o protetor. E outro fator fundamental é que hoje a gente fica em dúvida se usa o protetor com ou sem base, né? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, eu sempre gosto muito frequente. Qual é o melhor? Branco, transparente ou com base. Uma dica prática, tá? Que vai funcionar no geral. O protetor com base, ele vai te proteger da luz visível do dia a dia, então do computador lá, porque hoje em dia o celular usa mais protetor do que a gente, né? A gente fala, o celular tá com protetor. Então, o protetor com cor, ele bloqueia mais a pele e te ajuda a filtrar a luz visível. Então, se você gostar, claro, tem que gostar, escolha um protetor com base. E aí, eu acho que protetor é muito do que você gosta. Se for uma marca boa, tá tudo certo. É verdade, não pode comprar qualquer coisa por aí, né? Qualquer marca, acho que uma questão muito importante, assim, eu abordo sempre nas consultas, quando a gente conversa com as pacientes, é muito em relação ao mundo de hoje, né? A gente é muito bombardeada pelos padrões de beleza, pela internet, entra no Insta, em tudo quanto é lugar tem como a gente deveria ser, qual é o tipo de rosto que a gente deveria ter, o tamanho do lábio, o tipo de cabelo, a cor. Então, assim, é tanta coisa que a gente é exposto que às vezes eu acho que fica difícil, às vezes a gente nem para pensar o que a gente gosta, como a gente gosta de ser, e essa questão da autoestima, né? Que é de se amar, gostar da gente como a gente é, né? Eu mesma tive sempre tanto problema com a minha orelha, mostrando aqui para vocês, que eu achava a vida inteira que era imensa, gigante, mostrar as duas, né? Nossa, era orelha, um bullying na escola, vocês não têm ideia. Quando eu era criança, me chamavam de Dumbo. E assim, questão assim, nossa, eu chorava, sofria demais. E eu levei muito tempo, antes eu só usava rabinho de cavalo assim, para ir para a educação física. Era super assim. E tudo bem, né? Eu tenho cabelão e costuma ficar meio assim mesmo, mas não, hoje faço rabo de cavalo e tudo, mas eu levei anos para poder aprender a gostar de mim mesma, a me aceitar, a gostar da minha orelha assim, cogitei cirurgia plástica quantas vezes, e tem outras histórias aí. É claro que isso foi um processo que eu passei por isso, mas teve também a parte de que meu namorado gosta muito da minha orelha, assim, tem muito tempo. Então não pode... E isso ajudou, né? Mas é mais, eu acho, porque foi um estímulo para perceber que tô bem do jeito que eu tô, assim, a gente tem que ser feliz do jeito que é. E a pergunta que eu queria fazer é assim, como você, como dermatologista, nesse mundo de hoje, como você lida com essa demanda
que chega até você, das pacientes com lúpus, sem lúpus, enfim, é o perfil hoje em dia, né? Então, como você lida com isso? O que é que você recomenda? E o que é que você também tem de dica prática para as nossas pacientes, para as nossas seguidoras com lúpus, para elas melhorarem a autoestima, entenderem que a doença é um processo, enfim. Ai, lindo, lindo. Tudo que tu falaste, prima. Primeiro que eu também amo a tua orelha, tá? Olha, eu acho que atendendo um público que, na maioria das vezes, vem para mim muito pela estética, eu vejo que, às vezes, mulheres lindas são as mais inconformadas e, às vezes, uma pessoa que precisa de atenção e, às vezes, ela deposita todas as frustrações daquele procedimento, naquele defeito. Então, na verdade, eu tento sempre fazer com que as pessoas vejam o quanto são bonitas e o quanto a gente pode, na verdade, só melhorar o que já é belo. Porque, particularmente, eu sou bem contra transformação, modificação. E eu acho que não tem paciente com lúpus, sem lúpus, tem aquela paciente daquele momento, aquele ser humano que, às vezes, quer ter um cuidado, que, às vezes, é fazer uma besteira, uma pequena coisa e já modifica todo dia, né? Sim. E eu acho que, independente de doença ou não, a pessoa ela tem que de repente se enxergar, né? Tirar um tempo para pensar, para perceber o quanto ela é bonita e o quanto isso pode fazer diferença na vida. E às vezes o dermatologista é só um veículo, porque às vezes eu penso que eu faço mais terapia do que propriamente trato os pacientes, porque às vezes uma palavra de agrado ou uma modificação que seja muda a vida da pessoa. E isso me deixa muito feliz, apesar de gostar de dermatologia clínica, a estética também me proporciona essas coisas que eu fico bem feliz. E eu dou um recado para que todo mundo tenha a oportunidade de se olhar melhor no espelho, se ver bonita e saber que tem espaço para a gente se cuidar. Às vezes não dá para fazer tudo, mas o que dá a gente tem que abraçar com carinho. E eu acho que a dermatologia é isso, né? É poder ajudar também a melhorar a autoestima, independente de doenças reumatológicas, ortopédicas, enfim. Né? Sim, exato, é isso mesmo. Isso faz toda a diferença. Falou tudo, muito querida, Carol. Gente, eu tenho que contar para vocês. Não, eu tenho que contar para vocês uma história rapidinho. Tanto que a Carol é genial. Quando a gente era pequenininha, numas férias na casa da avó Luzia, lá em Porangatu, interior de Goiás, isso no norte do estado. E aí a gente era tudo pequenininha assim. E aí, anos antes do apagão, a Carol previu o apagão. Ela disse com todas as letras, vai chegar um dia em que vai acabar a energia. Vai acontecer um apagão. E vai acontecer um apagão. Aconteceu! E assim, a gente ficou, cara, a Carol é muito gênia. Sempre não teve infância mais gostosa do que participar com Raquel, Natália, Fernanda, Gabi. A Gabi nem entrou nessa live, hein? A Gabi nem entrou na live. Estamos de olho. Mas enfim, amo vocês. Eu fico tão orgulhosa de saber que eu tenho primas assim maravilhosas, reumatologistas e, enfim, alergistas, e agora minha irmã Nefro. Não, muito feliz. Depois a gente vai fazer várias lives diferentes com várias especialidades. É isso aí. Então, gente, obrigada, Carol. Muito obrigada por todo carinho, muitas saudades. Pessoal, sigam o perfil da Carol, é Carolina Dias Dermata. Eu marquei aqui nos avisos, ela posta muita coisa legal. Vocês têm que ver o consultório dela, lindo, maravilhoso, todo instagramável. Tô doida pra ir aí tirar foto, viu, Carol? Tem que vir, tá vendendo uma visita. E eu quero, além da make aí que tem no hall do consultório, eu quero um picolézinho da Cairo, tá? Quero tá bom, pode deixar. Pode... Prima, pessoal, eu que agradeço muito, eu fico muito feliz. Eu não sei se eu ajudei alguém, mas se eu ajudei, foi o que mais encantou isso daqui. E eu fico muito feliz de saber que tu tem uma legião de seguidoras que te acham o máximo, que é o que tu é, tá? Obrigada, eu quero fazer várias lives ainda, tá bom? Vamos demais. Muito recadinhos finais, então, que eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de todo mundo. Essa foi a primeira live que eu fiz, então... comentem aí depois o que vocês acharam, se cumpriu todas as expectativas, né? E, além disso, só a questão final isso foi para mostrar a importância do sol no lúpus, a questão da fotoproteção. Não se esqueçam nunca do protetor solar e todas as medidas que a gente conversou, do chapéu, das roupas, óculos, sombrinha, o que for para vocês se protegerem do sol, porque isso tem uma participação muitíssimo importante na doença.
não é brincadeira, não dá para desanimar em usar o protetor solar, é sempre, sempre, sempre. Quem usa o protetor solar, quem faz a fotoproteção direitinho, tem muito menos alteração no sangue do lúpus, a nefrite lúpica, as lesões de pele, enfim, todas essas manifestações, tá? Isso contribui muito para o tratamento, para o bem-estar de vocês. Então, essa adesão é muito importante. Aqui eu queria ter comentado durante que, por exemplo, um estudo da Irlanda mostrou que só 23% dos pacientes com lúpus usavam protetor solar. Então, isso lá na Irlanda, super desenvolvido, o acesso muito fácil a protetor solar, ao sistema de saúde. Então, como não são as estatísticas aqui no Brasil, né? Então, acho que o papel nosso aqui, como reumatologista aqui na internet, outros colegas, é realmente espalhar conhecimento e que todos vocês possam espalhar esse conhecimento também. E o mais importante, fazer isso por vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação e aguardem as próximas lives.